Temos estado nas últimas semanas a olhar para João 15 e durante João 15 estamos a ver várias coisas diferentes. Já estivemos a falar sobre permanecer ou descansar nele, já falámos sobre obediência, já falámos até sobre batismo e batismo no Espírito Santo, falámos sobre os frutos do Espírito, falámos sobre amizade e a semana passada, que também envolveu isso, falámos sobre oração. Não é? E o Terry Virgo trouxe uma pregação excelente. Se ainda não ouviram, de novo, voltem a ouvir, está está no YouTube, foi tremendo. Ouvir sobre o poder de oração e aprendermos a como termos uma vida de oração eficaz e como a igreja é chamada para oração. E eu creio que isso é algo até que nós temos que pegar e durante as próximas semanas e meses pegar nisso e ver como vamos desenvolver isso mais e mais aqui na igreja. Porque não sei quanto a vocês, mas foi algo que impactou-nos a nós e sei que a liderança. Queremos ser um povo que ora. Queremos buscar das promessas de Deus. Queremos sonhar alto, não é? Sonhar grande sobre aquilo que Deus quer fazer neste vale. E sabemos que a oração tem a ver com isso. Então, vamos ser um povo que ora. Vamos juntar-nos nos grupos e nas reuniões de oração e vamos buscar de Deus. Mas hoje nós estamos na reta final, hoje vamos ter mais uma parte deste João 15 e depois para a semana iremos terminar esta série sobre permanecer. E hoje eu quero nos desafiar com o seguinte pensamento. Vocês já foram escolhidos para alguma coisa? Eu não sei, o processo de escolha é um processo agridoce. Depende de quem tu és e da capacidade que tu tens para a coisa que vai ser escolhida. Não é? Faz-me lembrar sempre, quando falamos de escolher, faz-me sempre lembrar os jogos de futebol. Não é? Na escola ou entre amigos, e há sempre os dois melhores normalmente são chamados para escolher a sua equipa. E é um processo agridoce. Se tu és bom, estás confiante, não é? Vais ser rapidamente escolhido para a equipa e ficas feliz, não é? E estás ali e há um certo orgulho porque tu sabes que vais ser escolhido, não é? Estás a olhar à volta e estás à espera que o teu nome seja chamado. Se não és tão bom, é um processo às vezes penoso. Porque um nome é chamado, o outro nome é chamado, o outro... E o número de pessoas começa a diminuir. E tu sabes, no fundo, que tu se calhar vais ser o último a ser escolhido. Ou então talvez nem vais ser escolhido. Vai ser o guarda-redes ou vai ser aquele que fica suplente e entra quando já está toda a gente de rastos e finalmente é chamado. Alguém consegue se identificar com estas coisas? Eu consigo me identificar com isto. Hoje vamos ler um versículo que diz o seguinte. João 15, 16, 17. Isto é Jesus a falar. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem muito fruto. Fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento. Amem-se uns aos outros. Imaginem estas palavras a serem ditas. Okay? Jesus está ali com os seus discípulos, já muitas coisas foram faladas em João 14, 15, não é? Sabemos que há aqui uma conversa e temos aqui um grupo de homens que vemos mais à frente em Atos dos Apóstolos, eram homens comuns, homens normais. Temos cobradores de impostos, temos pescadores, não é? Temos uma variedade de experiências, de vivências, de capacidades, de dons. E eles estão ali com Jesus. E Jesus, no meio desta conversa e no meio desta ilustração da videira, ele diz estas palavras àqueles amigos dele. Ele anteriormente já tinha chamado-os de amigos. E ele diz isto. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi. Às vezes é difícil talvez nós imaginarmos isso, mas imagina só por um momento Jesus entrar neste local aqui, neste auditório, e virar-se para ti e com toda a autoridade, com toda a confiança, com toda a glória, dizer:
Tu não me escolheste, Renata. Fui eu que te escolhi. Conseguem ver o impacto dessas palavras? Porque hoje eu quero começar por nós percebermos que esta é a verdade para cada um de nós aqui que está em Cristo Jesus. Jesus nos escolheu. Não fomos nós que o escolhemos. E estas são verdades que trazem confiança, trazem poder, trazem esperança, trazem paz, trazem expectativa, trazem aventura. Jesus nos escolheu. Já viram se fosse ao contrário? Se Jesus tivesse dito, eu não vos escolhi, vocês escolheram-me a mim. O impacto dessa frase seria completamente diferente. Porque a responsabilidade não estaria sobre Jesus. Jesus estaria a caminhar e aqueles homens o tinham escolhido. Tinham escolhido segui-lo, tinham ido a ter com ele. Mas a responsabilidade não estava sobre Jesus, foram eles que escolheram. Mas aqui Jesus faz o inverso, ele diz, não, eu os escolhi, fui eu que vos escolhi. E sabem, houve ali homens como André e Simão que deixaram João Batista e seguiram Jesus, viram o Cordeiro de Deus a passar e eles, por iniciativa deles, eles seguiram-no, tiveram uma escolha de seguir. Tu e eu tivemos uma escolha de seguir Jesus, mas olhem o que é que diz em Mateus 11, 27. E talvez aí tenham que passar à frente um versículo. Mateus 11, 27 diz, todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece o Pai a não ser o Filho. E aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Sim, tu e eu, nós tomamos uma decisão de seguir Jesus. Mas só o podemos fazer porque Jesus se revelou a nós, ou revelou o Pai a nós. Nós fomos escolhidos. Nós fomos escolhidos por Jesus para termos esta revelação de quem o Pai é. É um privilégio enorme. Então, sim, podemos estar aqui santos, justificados, mas com uma verdade incrível, que Jesus, na sua graça e misericórdia, nos escolheu. E nós podemos ter revelação de quem o Pai é. Nós, ou Jesus ali a falar com os seus discípulos, estaria a dizer, vocês estão aqui porque eu quis que vocês estivessem aqui. Vocês estão neste grupo porque eu quis. Vocês estão aqui hoje porque Jesus quis. Paulo, mais à frente, creio com revelação dada por Deus ao escrever a carta em Efésios, a pensar nestas coisas, ele diz isto em Efésios 1, 4, 6. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e sem culpa diante dele. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu graciosamente por meio do amado. Porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo. Jesus nos escolheu. Jesus está investido na nossa vida. Jesus nos escolheu para irmos dar fruto e fruto que permaneça. Sabem, John Piper, um pastor americano, ele fala o seguinte sobre este versículo. Ele diz, esta é talvez a forma que eu uso para poder descrever. A vossa presença aqui é obra minha. Ele está a usar as palavras dele a trazer o que Jesus falou. A vossa presença aqui é obra minha. E, portanto, assumo total responsabilidade. Sei que você concordou em se juntar a mim nesta obra, mas no fundo do seu coração você sabe que fui eu quem o escolheu. E, portanto, a minha honra, não a sua, está em jogo nesta obra. E se é isto que Jesus quis dizer, então a razão pela qual ele disse, vocês não me escolheram, mas eu os escolhi, foi para nos encorajar, mostrando que ele nos ajudaria. Se a honra dele está em jogo, em nosso sucesso,
Porque Ele nos escolheu para a obra, então podemos ter a certeza de que Ele usará todo o seu poder para nos fazer frutificar. Conseguem ver o privilégio disto? Jesus está a colocar a sua honra em jogo. Ele está a dizer, eu te escolhi para dar fruto. Sou eu que estou a escolher-te para tu poderes dar honra e glória ao meu Pai. Então é do meu interesse que tu dês fruto. É do meu interesse. Eu estou investido nisto. Eu estou-vos a capacitar com tudo para vocês poderem dar fruto. Podemos ter a certeza de que Ele usará todo o seu poder para nos fazer frutificar. Jesus está aqui a encorajar os discípulos dele, dizendo, fui eu que vos escolhi, isto é obra minha, isto é desejo meu. Eu quero-te, eu escolhi-te para trazeres honra e glória ao meu Pai. Jesus está investido no teu sucesso. Sabe, por isso é que eu disse que estas são palavras de esperança. Porque muitas vezes nós pensamos, eu preciso de dar fruto. Olha, Jesus está investido em tu dares fruto com a tua vida. Ele está a querer te capacitar para poderes dar fruto, porque foi Ele que tomou a decisão, foi Ele que te escolheu. Efésios 2:10, mais uma vez Paulo a falar com revelação, diz, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. É que nós fomos escolhidos e foram criados boas obras para nós praticarmos, as quais Ele escolheu para nós fazermos. E vemos que aquele que nos escolheu, Ele é capaz de nos direcionar e nos preparar para as boas obras. Foi Ele que as preparou. Nós somos preparados para isso. Pensem nessa verdade. A pressão não está sobre ti, sobre mim. Jesus está conosco. E Ele capacita-nos. Efésios 1:3 diz, nós fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Tu foste escolhido para ir e dar fruto e fruto que permaneça, e tu foste abençoado com todas as bênçãos espirituais em Jesus Cristo para conseguires concretizar esse propósito, para realizar as boas obras que Deus preparou para ti de antemão. Foi-nos derramado o Espírito Santo para nos revelar toda a verdade, para caminhar connosco, para revelar o Pai, para revelar o Filho, mas também vemos em Atos 1:8 para nos dar poder para sermos suas testemunhas. A Trindade está toda investida no teu sucesso. A Trindade está toda investida no propósito de tu poderes dar fruto. E fruto que permaneça. Ele quer que nós demos muito fruto. Ok? Então esse é o primeiro ponto. Tu és escolhido, Jesus te escolheu e Ele capacitou-te para dares muito fruto. Ele quer que tu dês muito fruto. Foste escolhido para isso. Ok? Então não pode haver conversa aqui de ninguém que diga, eu não sei o que faço, eu não tenho dons nenhuns, eu não tenho... Não. Se tu foste escolhido por Jesus, Ele está investido na tua vida para tu ter sucesso e para dares fruto. É matemática simples. Jesus está lá, é igual a fruto. E essa é a verdade para cada um de nós. Foste escolhido para isso. E qual é esse fruto? Olha, eu quero... Isto pode ser muito abrangente olhando para esta passagem, mas eu quero olhar para dois aspectos que eu creio que todos os outros estão relacionados com estes dois aspectos. Diz aqui, vocês foram escolhidos para darem fruto, e fruto que permaneça. O primeiro aspecto, este fruto que nós temos que ver acontecer, eu creio que é amor. Jesus começa a passagem falando como Ele é a videira, nós somos os ramos, o Pai é o agricultor.
Fala que nós somos os ramos que permanecem na videira e precisamos permanecer na videira para dar fruto. Começa a descrever o que é esse permanecer e diz isto em João 15:9. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai, e em seu amor permaneço. Vemos que aqui um dos fatores, e talvez o maior, de permanecer tem a ver com permanecer em amor. Jesus permanecia no amor do Pai. E agora Ele está-nos a encorajar a permanecermos nesse mesmo amor. Até Ele traz esta imagem da videira e dos ramos que dão fruto. E aquilo que está a passar dentro da videira para os ramos, para o fruto, é amor. Amor que está a fluir do Pai, que veio para o Filho, do Filho vem para nós e de nós transborda. Mesmo quando falamos, e Jesus fala sobre obedecer, não é? Sobre obedecer os mandamentos. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Mesmo quando Ele fala sobre obedecer, o que aparece nesta Escritura sobre os mandamentos, o meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu vos amei. Este é o fruto que Jesus está a querer falar. Nós precisamos de ver amor a fluir nas nossas vidas e de uns para os outros. Nosso amor para Ele e nosso amor uns para os outros. Obedeçam os meus mandamentos. Tem a ver com amor. Amem-se uns aos outros. Permaneçam em mim. Tem a ver com permanecer em amor. O fruto que nós somos chamados para dar é amor. Okay? Como eu disse, há muitos outros que estão envolvidos nisso, mas eu quero te desafiar. Esta tem que ser uma das facetas que está a fluir da tua vida. Jesus é bem claro sobre isto. Quais são os 2 mandamentos mais importantes? Ama a Deus e ama o próximo como a ti mesmo. Amem-se uns aos outros. Jesus é muito, muito claro em relação a isso. Então o meu desafio para hoje, eu vou entrar mais em pormenor sobre isto, mas o meu desafio para ti hoje é estamos a ver esse fruto a frutificar, porque Jesus está completamente envolvido nisto e Jesus é a demonstração de amor. E Ele escolheu-te para tu poderes demonstrar esse amor e viver nesse amor. Ele está investido nisso. Então vamos ver, amar uns aos outros como Jesus nos amou. É o que Jesus diz, não é? O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. 1 João 3,16 diz isto: nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós. Ok? Jesus demonstra e fala, e conseguimos ver, isto é o apóstolo João a descrever Jesus, e esta revelação que João tem, e diz, olha, querem saber o que é amor? Olha, nisto consiste o que é amor. Que Jesus Cristo deu a sua vida por nós. Jesus já tinha falado até em João 15, que amor, demonstração de amor é aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Jesus tinha demonstrado isso e João está aqui a escrever. Mas também vemos em João 12, 23 a 24, diz o seguinte, isto é Jesus a falar. Chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Jesus aqui, ele está a falar da cruz. O único fruto que vai durar para toda a eternidade é fruto que cresça a partir da cruz.
Jesus deu a sua vida para dar muito fruto. Nisto consiste o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós. E depois tem a continuação desse versículo. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós. E esta parte muitas vezes não é tão recitada. E devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu vos amei. Jesus Cristo deu a sua vida por nós. E João continua, depois de revelação profunda, de Jesus Cristo morreu por nós. E nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Isto tem a ver com amor. Isto tem a ver com permanecer no amor de Deus. Isto tem a ver com amar uns aos outros. Nós temos que replicar aquilo que Jesus fez. Isto significa ter uma vida frutífera. Nós, de certa forma, somos o fruto de Cristo, porque Ele morreu por nós. E ao morrer, trouxe-nos vida. Mas nós somos ramos que dão fruto se nós pegarmos na nossa cruz e morrermos com Ele. Lucas 9:23 diz o seguinte: se alguém quiser, isto é Jesus a falar, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Nisto consiste o amor, que Jesus Cristo deu a sua vida por nós. Mas Jesus também disse: se tu queres me seguir, se me quiseres acompanhar, nega-te a ti mesmo, toma a tua cruz e segue-me. Segue o meu exemplo. Da mesma forma como eu vos amei, amem-se uns aos outros. Da mesma forma que eu dei a minha vida por vocês, deem a vossa vida uns pelos outros. Eu vos escolhi para darem muito fruto. E esse fruto tem a ver com este viver sacrificial. De negar-nos a nós mesmos. De não termos autoconceito de nós mesmos. Mas de amarmos a todos à nossa volta. E João continua, João 3:17, 1 João 3:17 diz: se alguém, não é? Ele antes, só para contextualizar, ele diz: nisto conhecemos o que é o amor, Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. E depois ele demonstra como, 1 João 3:17, se alguém tiver recursos materiais e vendo o seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Estamos a ver como isto é tudo um ciclo. Permanecer no amor de Deus, viver vidas frutíferas. Se alguém tiver recursos materiais e vendo o seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. João está a exortar seus irmãos e irmãs, aqueles que foram escolhidos como ele foi escolhido, a viver uma vida como Jesus viveu. E Jesus vivia olhando e cuidando de todos aqueles à sua volta. E vez após vez vemos Jesus a ser movido por compaixão. Vez após vez vemos Jesus a ir ao centro da questão das pessoas que estão à sua volta. Vez após vez vemos isso acontecer agora, com o amor transbordante dele a vir ao nosso alcance. Mas João está a dizer: ouçam, não é só Jesus. Jesus demonstra esse amor através dos seus ramos. Ele é a videira, nós somos os ramos. Precisamos de dar fruto. Então a forma como Jesus demonstra o seu amor muitas vezes é por mim e por ti. Na forma como nós estamos atentos e estamos a olhar e estamos a amar uns aos outros. Da forma como nós permanecemos no amor dele e desse amor transbordamos. E amamos as pessoas à nossa volta. Jesus escolheu-nos para ir amar uns aos outros. Ok? Não foste tu que o escolheste, Jesus escolheu-te a ti. Escolheu-te para amar uns aos outros.
Nós precisamos de pôr isto em prática no nosso dia a dia, constantemente. Tu foste escolhido e capacitado para amar os teus queridos, as pessoas mais próximas, os teus irmãos, irmãs, os teus pais, a tua mãe, os teus colegas de trabalho, os teus vizinhos, pobres e necessitados, os teus patrões. Jesus até ensina até os teus próprios inimigos. Somos chamados para amar. Então, Paulo, até nas suas cartas, ele fala, não deve haver motivos de contenda entre nós. Se nós somos discípulos de Jesus, ramos da videira, o amor a fluir de nós, como é possível que haja confusões e falta de perdão entre o corpo de Cristo? Não é? É esse tipo de coisas que tem que estar a pensar. Não é? Quando Paulo é enviado ali em Gálatas, eles dizem, olha, lembra-te só de uma coisa, nunca te esqueças dos pobres e necessitados. Eles estão-lhe a desafiar, a amar as pessoas com necessidades à volta. E Paulo, com muito orgulho, diz, essa é das coisas que eu agarro firmemente, não é? Noutras palavras. Nós precisamos de viver e estar a viver nesse amor. Então a pergunta para nós hoje, neste ponto, é esta. Estamos a amar as pessoas à nossa volta? Estamos a pegar na nossa cruz e a morrer para nós mesmos? Tudo nos foi dado para o poder fazer. Jesus nos escolheu e Ele está investido em nós. Então não há nada que seja impossível para ti. A questão é, estás a ser um ramo que está a dar fruto ou estás a ser um ramo que está a secar? Porque Jesus fala isso nesta passagem. Podes não estar a dar fruto. Podes estar a secar. Estás a dar fruto. Estás a amar as pessoas à tua volta. Estás a cuidar das pessoas. Estás atento ao que está a acontecer. Estás atento às necessidades à tua volta. Estás a perdoar. Tens perdoado pessoas que precisas de perdoar, como Jesus perdoou. Estás a pedir perdão, se precisas pedir perdão. Estás a resolver as situações de forma que amor flua no nosso meio. Estás a caminhar a milha extra. Não é? Olhamos para as bem-aventuranças que Jesus traz. Tudo tem a ver com amor. Constantemente tem a ver com amor. Estamos atentos aos pobres e necessitados. Estamos a praticar uns aos outros. Mais de 40 vezes aparece essa frase no Novo Testamento. Uns aos outros. Estás a praticar isso. Suportar uns aos outros. Amar uns aos outros. Cuidar uns dos outros. Encorajar uns aos outros. Estás atento a isso. Sabem, este é o desafio para nós numa cultura onde é tremendamente individualista. Eu sei que nós estamos sempre a bater nesta tecla, mas eu creio que é uma das teclas que tem que ser batida quase todas as semanas, se não a todos os dias. Nós não vivemos naturalmente com este tipo de pensamento na nossa mente. Pensamos no nosso dia-a-dia, pensamos nas nossas necessidades, pensamos naquilo que nós precisamos e precisamos de fazer, pensamos talvez no mais largo na nossa família, mas olhamos para as realidades à nossa volta e pensamos é problema dele. Ele que se resolva. Ele colocou-se nessa situação, ele agora que se desenrasque. Não é? É o que vemos. E até muitas vezes até somos julgativos. Não devia ter feito isso, não devia ter feito aquilo. E trazemos as nossas opiniões, mas nada disso ajuda a pessoa que está-se a enterrar. Aqui é totalmente diferente. É nega-te a ti mesmo. Nega talvez o próximo investimento que tu queres ter para poderes abençoar aquela pessoa. Nega a tua noite relaxada em casa porque aquela pessoa precisa que tu vais lá falar com ela. Nega-te a ti mesmo. Olha, procura, vê como podes amar uns aos outros. E sabem, eu não sei se isto é o caso, mas ao preparar
É daquelas que nos seca. Se tu precisas pedir perdão a alguém, pede. E se tu precisas perdoar alguém, perdoa. Porque o amor de Deus tem que fluir. E tu podes dizer, meu Pedro, mas isso é tão difícil de fazer. Tu nem imaginas a dor, o sofrimento, a injustiça. E eu percebo isso. Mas Jesus escolheu-te. E capacitou-te. E capacita-te neste preciso momento, com o seu amor extravagante, a quebrar todas essas barreiras. E a libertar-te. E a trazer vida de dentro para fora. E quando nós fazemos isso, amor flui. E tu sentes-te livre. Tu sentes vida de novo a fluir. É como um cano que está entupido e de repente consegues furar. E de repente a água começa a jorrar. E eu quero te desafiar, se esse é o teu caso, resolve isso, resolve amar como Jesus te ama. E o outro aspecto, e estou na reta final, o outro aspecto deste fruto, um deles é amor, o outro eu creio que tem tudo a ver com amor, mas diz, não é? Eu vos escolhi para irem dar fruto e fruto que permaneça. Creio que o outro aspecto tem a ver com salvação. Fruto de salvação. Jesus disse em João 4:35-36, a minha comida, disse Jesus, é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem só daqui a 4 meses haverá a colheita? Eu digo a vocês que abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e ajunta fruto para a vida eterna. Jesus está aqui a desafiar aqueles discípulos a olhar para os campos que estão prontos para a colheita, para ir e colher, ir trabalhar. E aquele que colhe, ajunta fruto para a vida eterna. Eu vos escolhi para irem dar fruto e fruto que permaneça. Nós fomos escolhidos e capacitados por Jesus para amar os perdidos como Ele os ama. Para irmos colher almas que estão prontas para serem colhidas. Somos chamados para ir amar as pessoas à nossa volta. Jesus, Ele era movido por compaixão. Muitas vezes Ele olhava para as multidões e chorava. Ele queria que eles o conhecessem. Ele sabia que eles precisavam de o conhecer e conhecer o seu amor. E era movido por compaixão. Estes dois aspectos que eu estou a falar, amor e salvação, eles estão completamente interligados. Somos chamados para amar os perdidos desesperados, tal como Cristo o fez. João 13:34-35 diz isto. Um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isto, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Nós somos discípulos de Jesus. Fomos escolhidos. Fazemos parte da sua família. E Jesus disse aos seus discípulos, vão por todas as nações, façam discípulos de todas as nações, ensinando-os e batizando-os, não é? Nós fomos enviados para isso. E nós muitas vezes pensamos que discípulos são aqueles que estão simplesmente a levar a mensagem de salvação para todo lado, a tentar angariar pessoas para o reino de Jesus. Mas somos discípulos fazendo isso em amor. A forma como as pessoas vão ver que nós somos discípulos de Jesus é a forma como nós amamos uns aos outros e amamos as pessoas à nossa volta. Aquilo que vai atrair as pessoas lá fora tem a ver com a forma como tu amas e transmites este amor que vem de Jesus. Senão, são palavras ocas.
que vão e são faladas, mas não vão com poder. Nós precisamos que as palavras que saiam da nossa boca venham com um amor experimental, que nós experimentamos, que conhecemos, que sabemos que é verdade e sabemos que é verdade para aquela pessoa. Precisamos de mostrar àquela pessoa que Jesus a ama como ela ama a nós. Precisamos ser movidos por este amor. Então, malta, com isto todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Qual é a prova que és um discípulo de Jesus? És conhecido como alguém que demonstra amor uns para os outros? Esse fruto está a brotar e a frutificar na tua vida? És conhecido como alguém que está constantemente preocupado com as pessoas à volta e a tentar ajudar e a cuidar e a orar e a fortalecer? És conhecido como alguém que nega-se a si mesmo para o bem do próximo? És conhecido como alguém que ama extravagantemente como Jesus nos amou, pegando na sua cruz diariamente para o bem e benefício dos próximos? És conhecido como aquele que ama os perdidos, que é movido por compaixão quando ouve histórias terríveis de pessoas que ainda não conhecem Jesus e tu queres que os conheçam? O teu coração está mole, cheio do amor de Deus? Porque a verdade e a promessa é esta. Se tu estás em Cristo Jesus, tu não o escolheste, Ele escolheu-te a ti. E Ele escolheu-te a ti para ir dar fruto. Esta é a promessa. Então todos nós podemos estar a dar este fruto. Somos chamados para dar muito fruto e fruto que permaneça. E Jesus está investido nisso, a honra dele está investida nisto. Para quê? João 15:8 diz o seguinte: meu Pai é glorificado pelo facto de vocês darem muito fruto. E assim serão meus discípulos. Estas são as palavras de Jesus. Jesus está investido em que nós podemos dar muito fruto para que o Pai seja glorificado. E ao fazermos isso, nós somos discípulos de Jesus. Canais de bênção, canais de amor que flui para todas as pessoas à nossa volta. Ok, vou deixar o Litos terminar.